Olá, amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou bem, né? Acabei de vir de uma outra igreja onde eu estava pregando e Deus me deu o privilégio de chegar aqui em mais ou menos aí 15, 16 minutinhos. Mas estamos juntos em mais um domingo. Então, compartilhe o link do nosso canal aí, porque é mais uma oportunidade que Deus nos dá para ouvirmos a sua palavra. E aos que estão aqui também, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se bem. A cada dia nós esperamos que o número de pessoas, de adoradores, possam ir aumentando e de que os males, os problemas, as pestes, as doenças, Deus mande para bem longe de nós. Afinal de contas, é muito bom estarmos com vocês. Eu estava comentando agora há pouco ali, na igreja do bairro São Francisco, onde eu estava, que é maravilhoso a gente sentir o calor dos irmãos, poder, pelo menos, chegar próximo e ouvir a voz dos irmãos. Isto é maravilhoso e eu creio que você pensa do mesmo jeito. Sim ou não? Eu creio que sim. Então, eu quero convidar você, do jeito que você está na sua casa, no seu lar, sentadinho mesmo, tranquilo. Você pode fechar os seus olhos e eu vou fechar os meus olhos aqui junto com os nossos irmãos que estão aqui presentes e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Podemos fazer isso? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Obrigado por termos a condição de pregar a Tua palavra e de fazer com que que o Evangelho possa alcançar lugares mais distantes. Não só a nossa cidade, mas outros estados e, quem sabe, o mundo. Fale aos nossos corações mais uma vez nesta noite, Senhor, de modo que nós entendamos e levemos a sério aquilo que o Senhor nos fala, pois o Senhor nos fala por amor. O Senhor, quando nos chama, quando nos adverte, o Senhor faz porque nos ama e quer o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Você deve estar acompanhando os noticiários nas redes sociais, nos jornais, pela televisão, tudo o que está acontecendo ali no Oriente Médio, a guerra entre Israel e aquele grupo terrorista, o Hamas, e você deve ter visto aquelas imagens, não sei se podemos dizer assim, de prédios sendo bombardeados. Para alguns são imagens espetaculares, mas infelizmente a consequência são centenas de vidas tiradas, alguns foguetes sendo lançados no céu de Tel Aviv e de Jerusalém, como se fossem fogos de artifícios. Para quem não sabe ou não sabia direito do que estava acontecendo, pode até pensar que são fogos de artifícios, mas aquelas luzes cruzando os céus ali daquelas cidades, das principais, Jerusalém e Tel Aviv, são foguetes, uns para cair na cidade e tirar várias vidas, e outros lançados pelo sistema de defesa antiaéreo ali de Jerusalém, para poder destruí-los no ar, impedindo que eles alcancem os seus alvos, matando assim centenas de pessoas. Enfim, com estes últimos acontecidos, ali em Jerusalém, no país de Israel, esta guerra, que ela é milenar, podemos dizer, essa contenda entre Israel e os países vizinhos que o cerca ali, chamou a atenção de especialistas do mundo inteiro, principalmente dos religiosos, e principalmente daqueles sensacionalistas que estão em busca de alguma coisa para chamar a atenção do mundo, para tocar o terror, para vender o seu peixe, o seu falso evangelho. Alguns dizem que, pelo que está acontecendo ali em Jerusalém, isto mostra que Jesus está próximo de voltar. Eu queria dizer para estas pessoas, para aqueles que estão nos assistindo e para os presentes aqui, que nós não precisamos daqueles acontecimentos para termos a certeza de que Jesus está perto de voltar a este mundo. É claro que Ele está próximo de voltar a este mundo, pois nenhuma profecia de tempo ainda está por se cumprir. Lá no capítulo 10 do livro de Apocalipse, diz que já não há mais demora
no original diz assim, não há mais tempo. Ou seja, não há mais tempo profético. A profecia mais longa da Bíblia, os 2.300 anos, que iniciou em 457 a.C. e que terminou no dia 22 de outubro de 1844. Dali para cá não existe mais nenhuma profecia de tempo. A única coisa que nos aguardam, ou que ainda resta, é um decreto dominical, mas não lá simplesmente em Israel, mas nos Estados Unidos. Alguns supostos especialistas estão dizendo que nós temos que estar com os nossos olhos, com a nossa atenção voltada para Israel, porque os acontecimentos ali, principalmente os acontecimentos finais, vão dizer para nós a que hora nós estamos vivendo no relógio profético de Deus. E eu digo para você que não, nossos olhos, a nossa atenção, o nosso estudo tem que estar voltado para o que está acontecendo no cenário político e religioso dos Estados Unidos. Porque é lá que vai se cumprir os últimos, é lá que virá aí, de lá que virá o decreto dominical, e os últimos acontecimentos que serão simultâneos e rápidos. É para este lugar que nós temos que estar com os nossos olhos voltados. Alguns dizem assim, você deve ter lido, você deve ter assistido, alguns dizendo assim, cuidado, não mexam com Israel, porque Israel é a nação escolhida de Deus. Eles têm a proteção especial de Deus. Não quero aqui, de forma nenhuma, dizer alguma coisa que venha, não é isso, falar mal do povo de Israel. Só que a Bíblia diz que eles não são mais o povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus agora são todos os seres humanos que habitam neste planeta Terra. O globo inteiro que é do supremo, é objeto do supremo amor de Deus, não simplesmente mais uma nação lá no Oriente Médio. Desde o ano 34, quando os judeus mataram Estevão, Israel deixou de ser a nação escolhida de Deus. É o povo exclusivo de Deus. Isso não quer dizer que eles não têm a proteção de Deus. Claro que tem sim, assim como qualquer outra nação. Eu penso que se não fosse Deus impedindo, o pior poderia ter acontecido nos últimos dias, com centenas de foguetes que foram lançados em direção àquelas cidades. Mas assim como Deus protegeu Israel nos últimos dias, Deus está protegendo o mundo inteiro. No livro de Apocalipse, capítulo 7, a Bíblia diz que Deus está segurando os ventos para não soprarem, não somente sobre Israel, mas sobre todo o globo. Ventos na profecia significa guerras, catástrofes e tudo aquilo que venha ceifar as vidas, a raça humana. Então Deus, o povo escolhido de Deus hoje é todo ser humano. É você que está me assistindo. É o brasileiro, é o chinês, é o japonês, é o americano, é o árabe, é o israelita, é o africano. Todos os países hoje são nações escolhidas de Deus para serem salvas. E os israelitas também serão salvos, mas não mais como nação, mas como indivíduo. Hoje é quem aceita Jesus. Pois não são mais os descendentes apenas de Abraão, mas aqueles que são descendentes de Cristo. Ou seja, aqueles que foram batizados em Cristo. Esses sim são verdadeiros descendentes e herdeiros do reino de Deus. Amém? A porta da graça hoje está escancarada para todos os seres humanos. Amém? Mas o que é que nós podemos tirar de lição do que está acontecendo lá em Israel? Eu tirei algo muito interessante. Eu percebi nos vídeos que eu assisti, nas matérias que li, nas reportagens, que o governo de Israel é um governo muito responsável. É claro, e ele tem o direito de se defender a sua nação, assim como qualquer outra nação que estiver sendo atacada. E o serviço de inteligência israelita está fazendo algo que eu acho muito justo, procurando localizar os pontos, a base, o ponto de apoio dos grupos terroristas, deste grupo terrorista, e assim esses terroristas eles estão se escondendo em edifícios onde civis estão morando, em locais residenciais onde tem famílias, e o governo israelita está mandando uma mensagem para os civis que ali moram, para que eles saiam daquele lugar. Porque o objetivo deles é destruir a base, é destruir o núcleo, é destruir o local de onde esses terroristas estão projetando os seus ataques. E aí, somente quando eles se certificam de que não tem mais civis ali,
Somente assim, eles então lançam seus foguetes e estão derrubando, destruindo edifícios inteiros. Mas uma coisa eles estão fazendo. Primeiro eles estão avisando, mandando o povo inocente sair. Amém? Isso é justo. Nessa contenda entre Israel e este grupo terrorista nos dias atuais, o governo israelita está tendo este cuidado de livrar as pessoas que não têm nada a ver com isso, atingir somente os alvos, nesta guerra milenar, nesta contenda. Assim também, no grande conflito entre o bem e o mal, que começou um dia no céu, que se desenrola agora neste mundo, Deus está usando a mesma estratégia. Deus não é um Deus que tem prazer na morte do ímpio, e Deus também não é um Deus que quer que os seus filhos paguem pelo erro ou pelos erros de outras pessoas. No livro de Apocalipse, o livro que revela para nós as estratégias do inimigo, no capítulo 18, a Bíblia faz um último chamado para o povo de Deus. Podemos também dizer assim, que Deus faz a sua advertência, que Deus chama o seu povo para poder salvá-los. Apocalipse capítulo 18, verso 1, a minha Bíblia diz assim, ó: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra iluminou-se com sua glória. Que anjo é esse? Este não é um anjo literal, como são aparições destes seres que são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O livro do Apocalipse é um livro, na sua maioria, simbólico. Este anjo aqui é um símbolo da plenitude do Espírito Santo. Este anjo é um símbolo da chuva serôdia, da plena manifestação do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes e deu aos discípulos a capacidade de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Este anjo é a repetição daquele acontecimento em nossos dias, só que agora numa escala global. Este anjo que desce com grande autoridade é a capacidade, é a autoridade que Deus vai dar àqueles que estão pregando o Evangelho, de levar este Evangelho, de levar esta mensagem ao mundo inteiro, de modo que milhares de pessoas irão se converter num só dia. De modo que aqueles que ainda estão enganados serão retiradas desse engano. Poderão ver entre a verdade e a mentira, entre o errado e o certo, de maneira tão clara como o sol do meio-dia. Então este poderoso anjo, é esta mensagem que vem com poder. Para quê? Para que todas as pessoas que são sinceras, que realmente querem ir para o céu, que realmente não querem continuar vivendo neste mundo, que não querem serem destruídas com este mundo, Deus então manda esta mensagem com o seu poder máximo para advertir o globo do que está prestes a acontecer. Deus está dizendo o seguinte, no verso 4, diz assim, ó: ouvi outra voz do céu, dizendo, Apocalipse 4, 18, 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Nos ataques de Israel, eles têm feito o governo israelita tem feito esta advertência, tem feito esse chamado através da Ok? Vamos lá? Obrigado, desculpa aí pelo imprevisto. Mas então, apesar do chamado e da advertência que o governo tem feito, alguns civis ainda assim têm perdido suas vidas. Alguns ainda têm morrido naqueles ataques. Mas Deus não. Deus ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Deus não quer que nenhum de nós sejamos ceifados quando Ele também atacar o mal neste mundo. Porque Deus vai
fazer estes ataques? Por que Deus está mandando o seu povo sair de lá? Afinal de contas, de onde Deus está mandando o seu povo sair? Do meio dos ímpios, do meio dos pecadores obstinados. Porque este mundo está chegando em um ponto, vamos pegar uma palavra aqui emprestada do nosso dicionário para explicar para vocês o que está acontecendo. O ser humano está chegando num nível tão elevado na escala do pecado, eles estão indo tão longe que a graça de Deus não mais poderá alcançá-los. E não resta mais nada para Deus fazer a não ser aniquilar o mal, a não ser destruir o mal. Porque um dia o mal surgiu no céu e Deus prometeu um dia acabar com o mal. Deus prometeu levar você e eu para o céu. Deus protegeu levar aqueles que amam Jesus, aqueles que aceitam Jesus, para viverem num lugar seguro, onde não vai haver mais morte, nem dor, nem guerras. Porém, Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Porém, para fazer isso, Ele tem que cumprir a sua promessa, Ele tem que destruir o mal. Ele tem que alvejar as bases inimigas. E alguns filhos de Deus ainda estão lá. E que bases inimigas são essas? Vou colocar aqui, dar uma pincelada por alto. Essas bases inimigas podem ser falsas ideologias. Essas bases inimigas podem ser uma ideologia cristã falsa, pode ser uma falsa religião, pode ser uma instituição política e religiosa que se diz ser de Deus, mas que, na verdade, está levando não a verdade, não o evangelho, mas um engano, um falso evangelho, um evangelho que não salva, mas que mata, que não leva as pessoas para o céu, mas para o inferno. E Deus, então, precisa destruir o inimigo. Mas antes Ele está dizendo, sai dela, povo meu. Por que, irmãos, Deus está fazendo isso? Porque existem essas falsas instituições religiosas e políticas. Mas porque Deus também, de maneira muito clara, tem uma contenda com essa terra. Oséias capítulo 4, a minha Bíblia diz assim, Oséias 4, a partir do verso 1. Eis porque Deus vai atacar as bases inimigas. Oséias 4, 1 diz, Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e o adulterar. E há arrombamentos e homicídios, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Deus tem uma contenda com este mundo. Eu nunca vi tanta mentira, tanta corrupção, igual está acontecendo no nosso mundo, não só no meio político, mas também no meio religioso. 99% das instituições estão corrompidas. Estamos vivendo num mundo onde um pai de família não pode pedir o seu vizinho para baixar o som porque está incomodando, porque ele é morto a tiros. Estamos vivendo num mundo que nós não podemos dizer mais que o verdadeiro casamento é entre um homem e uma mulher. Porque isso é pecado. Aliás, porque isso é uma afronta, porque isto é preconceito. Não podemos mais dizer que isto é um pecado, que isto é uma abominação diante de Deus, que corremos o risco de sairmos presos do local de onde nós estamos falando, essas verdades que são bíblicas e são eternas. São por causa dessas coisas e por outras que nós poderíamos passar a noite inteira falando aqui, que Deus vai alvejar a base inimiga. Mas antes de fazer isso, Ele está dizendo o seguinte, sai dela, povo meu. A Bíblia diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com alguém que venha se perder. Tanto que Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Tanto que de braços abertos, Cristo entregou a sua vida. Tanto que Ele veio a este mundo, viveu entre nós, se tornou um ser humano e reteve a natureza humana para sempre. Se casou literalmente com a humanidade.
Então tudo que Deus tinha feito para nos salvar, Ele já fez. E se alguém não aceita isso, se alguém rejeita isso, se alguém rejeita tão grande amor, não há mais nada que Deus possa fazer a não ser mandar fogo neste mundo, a não ser destruir este mundo e cumprir a promessa que Ele fez aos seus fiéis. Por isso Deus diz, sai dela. Que povo é esse? Que é o que Ele chama de povo meu? No livro de Apocalipse, capítulo 14, ele fala assim, um verso clássico. A Bíblia diz assim, Apocalipse 14, 12. A Bíblia diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos, o povo de Deus, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Não são pessoas impecáveis, não estou falando aqui de impecabilidade, mas são pessoas que aceitam os mandamentos de Deus. São pessoas que querem viver pela fé, que querem obedecer estes mandamentos. São pessoas que não aceitam a desconstrução dos princípios, dos valores, como é dito aí, judaicos, cristãos. Estas são as pessoas de Deus, este é o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aqueles que guardam o sábado, enquanto que o mundo inteiro religioso, na sua maioria, pisa este mandamento. Este é o povo de Deus. Este é o identificador, este é o distintivo do povo de Deus. No livro de 1 João, pertinho de Apocalipse aí, existe um outro aferidor. 1 João capítulo 2, verso 4, diz assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, aquele que diz que conhece a Deus deve procurar colocar a sua vida em harmonia com os ensinamentos de Deus. Deve ensinar aquilo que Deus ensinou, deve procurar viver pela fé, aquilo que Jesus viveu quando Ele veio aqui. Este é o povo de Deus. E há pessoas sinceras em várias instituições religiosas que não têm ainda o conhecimento pleno disso aqui. Mas há aqueles que estão tendo conhecimento dessas verdades e que estão saindo de lá, mas ainda existem pessoas lá. E por isso Deus ainda não destruiu este mundo, mas os mísseis divinos estão virados para essa terra. E em algum ponto na história, Deus vai apertar o botão dessas armas e elas vão cumprir a sua missão aqui. Como Ele apertou o botão e destruiu o Egito antes de tirar o seu povo de lá. No livro de Apocalipse, capítulo 16, a Bíblia fala dessas armas. Estou falando das 7 pragas, Apocalipse capítulo 16, verso 1, a minha Bíblia diz assim, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Aqui está, os mísseis estão carregados, mas não da tecnologia de Israel ou norte-americana, mas com a tecnologia do céu. E contra esses, não há outras armas que podem interceptá-las. Quando Deus disser, está feito, quando o Espírito Santo aqui na terra dizer, já selei todo mundo aqui acabou, quem tinha de ser salvo foi, quem aceitou Jesus aceitou, quem não aceitou, não há mais nada que eu possa fazer. Jesus vai levantar do santuário celestial e vai dizer, está consumado, acabou, também não posso interceder por mais ninguém. Então Deus vai derramar os seus juízos, as 7 pragas, como é conhecido na Bíblia. Então, no verso 1, eu já li, o verso 2 diz, saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, que é um outro assunto, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, a estes sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Deus não quer que essa praga atinja os seus filhos. Deus não quer que você sofra esse juízo. Por isso Ele está falando para você essa noite, saia daí. Procure saber se o seu sistema religioso é verdadeiro. Passe ele no aferidor de 1 João capítulo 2, verso 4. Procure saber se a sua igreja guarda os mandamentos, inclusive o sábado. Então, queridos, Deus, por meio do seu Filho, está sempre a chamar. Quando Ele veio aqui, Ele disse assim, vinde a mim,
Vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. E hoje Ele está dizendo, vinde a mim, vocês que não querem serem atingidos. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e entrar em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Esta é a primeira praga, é o primeiro disparo do céu, podemos dizer assim. A segunda praga, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este tornou-se como sangue. Já parou para pensar no mar deste mundo, na imensidão dos oceanos, tudo transformado em sangue? Isto é algo horrível. É uma praga que Deus não quer que você receba. Mas não para aí. No terceiro flagelo, na terceira praga, diz assim, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes, e eles também se tornaram em sangue. E veio o quarto, e o quarto derramou, verso 8, derramou a sua taça sobre o sol, e este foi dado o poder de queimar os homens com fogo. Contra esses disparos não há proteção. Diz o quinto, verso 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, mas mesmo assim blasfemavam do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Por que a Bíblia diz isso? Porque o dia de nós nos arrependermos, o dia é hoje, o momento é agora. É agora, quando você está ouvindo esta mensagem, este é o momento de você fazer uma retrospectiva na sua vida. Este é o momento de você fazer uma introspecção na sua vida e procurar pedir a Deus o perdão pelos seus pecados. Porque quando a porta da graça fechar, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Hoje Deus está segurando os ventos para que todos nós sejamos salvos. Amigo, você já aceitou Jesus na sua vida? Você está sendo selado? Você está passando pelo processo do selamento de Deus? Assim como na guerra de Israel contra o Hamas, existe também um sistema de defesa. Mas este sistema de defesa não tem apenas 95% de proteção, não, é 100%. Amém? Graças a Deus, é um escudo e proteção. No livro de Salmos, capítulo, pode abrir comigo, Salmos capítulo 91, a Bíblia diz assim, ó. Salmos 91, verso 1 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavés e escudo. Este é um texto que é lido por aí, mas fora do contexto. Por exemplo, muitos irmãos e amigos perderam suas vidas recentemente, mas esse texto não é aplicado 100% para agora. Esse texto está no contexto do fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, você tem que ser alguém que tenha este mesmo pensamento. Porque a verdade, ela é escudo, a verdade liberta e ela protege também. É o Espírito Santo que nos sela com o Evangelho, com a verdade do Evangelho. E no verso 7 diz assim, ó, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, verso 9, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Este salmo é o salmo escatológico. Porque já ouvi falar de muitas pessoas boas que foram atingidas, foram assassinadas, foram atingidas por doenças, por pestes. Mas quando a porta da graça se fechar, nenhum filho de Deus poderá ser atingido pelas úlceras que será o primeiro disparo do céu. Porque se porventura forem, é um sinal de que estarão perdidas.
Hoje as pessoas estão morrendo, mas estão morrendo com Cristo, mas estão sendo atingidas. E muitas vezes, isto é para o próprio bem delas. Alguns estão dormindo no pó da terra, para que talvez sejam protegidas e guardadas de algo pior que virá pela frente. Mas neste contexto, ninguém mais poderá ser atingido. Mas Deus diz assim: poluei a salvo. Esta hora está chegando. As pragas estão quase sendo derramadas. Catástrofes naturais, guerras e outras pestes e doenças é apenas o princípio. São os juízos de Deus sendo derramados, mas ainda misturados com a misericórdia de Deus. Mas vai chegar um momento que o infinito amor não mais protegerá a humanidade. E Deus então vai ter que executar a sua obra estranha. Amigo, como você está essa noite? De onde você está me ouvindo? Está você afastado dos caminhos do Senhor? Está você pensando em sair da igreja e ir para o mundo? Está você se distanciando do amor de Deus? Não está mais ouvindo a voz de Jesus? Olha o que Ele está dizendo para você nesta noite, você que está me ouvindo. Por que você está se afastando de mim? É Jesus dizendo: eu sou a sua única esperança. Eu sou a sua única proteção. Eu sou o seu único escudo. Eu sou a sua única salvação. Eu sou o único meio entre o céu e a terra, pelo qual importa que você possa ser salvo. Alguns judeus, ou milhares deles, estão esperando o Messias ainda. É isso que estão dizendo. Mas o Messias já veio. E ele foi rejeitado. E quando ele vier agora, ele vem para acabar com uma festa. Ele vem para acabar com essa bagunça. Ele vem para colocar ordem na casa. Jesus Cristo está voltando. Mas antes de voltar, Ele vai bombardear este mundo. Mas quando Ele fizer isso, nenhum dos teus filhos é para estarem em lugares inapropriados. Quando Ele fizer isso, Ele vai fazer quando Ele tiver certeza de que todos eles estão a salvos. Por isso hoje, se você ainda estiver desprotegido, por isso hoje, se você estiver longe da graça de Deus, volte para Ele, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Ele quer ajuntá-los nesta noite. Eu vou orar neste momento. Neste momento eu vou pedir a Deus que nos proteja, que nos guarde, não só das 7 pragas, mas de tudo de ruim que ainda está pela frente. Mas vou orar também para que você que estava distante possa voltar. Vou orar também para você que está na igreja hoje, mas com um pé no mundo. Para você que está levando uma vida dupla. Para você que está em cima do muro, para que você caia para o lado da graça. Para você que estava perdido, porque a salvação é pela graça em Cristo, é pela fé em Cristo Jesus, para que você venha para cá. Vou orar para que você saia, para que você atenda o chamado de Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Para que você saia das falsas igrejas, das igrejas caídas. Para que você saia dos lugares impróprios. Para que você deixe todo o mal, para que você seja liberto de todo o pecado nesta noite. Venha comigo. Vamos a Jesus nesta noite mais uma vez. Vamos até a cruz. Vamos aos pés da cruz. Para sermos salvos mais uma vez. Feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, porque estamos vivendo nas últimas horas deste mundo. Digo isso porque não vale a pena continuar vivendo por mais tempo aqui. Estamos só aguardando o resgate. Obrigado, porque o Senhor se preocupa com aqueles que estão enganados, o Senhor se preocupa com aqueles que estão afastados, e por isso nesta noite, mais uma vez, o Senhor está mandando este recado. Mais uma vez, um poderoso anjo, o anjo de Apocalipse 18, está bradando com voz forte, com muita autoridade, através das redes sociais, através da TV Novo Tempo, através dos seus pregadores, através do teu servo esta noite, chamando os teus filhos que estão espalhados nas igrejas,
nominais, naqueles que professam o teu nome, mas negam os teus mandamentos. Obrigado porque o Senhor os chama esta noite. Obrigado, Pai, por não permitir que nenhum dos teus filhos, por não permitir que nenhum dos sinceros pereçam. Por chamá-los, para que nenhum deles sejam atingidos pelos fogos dos últimos dias, pelas 7 pragas. Obrigado, Pai, por nos convidar para irmos a Ti mais uma vez nesta noite, antes que seja tarde demais. Obrigado, porque o Senhor faz isso porque nos ama. Aceitamos o Teu chamado mais uma vez. Se porventura existe uma natureza dentro de nós querendo nos levar para longe de Ti, que o Senhor não permita isso. Se há alguém que está sendo levado para longe de Jesus Cristo, que o Senhor traga essa pessoa de volta. Que pelo poder do Espírito Santo o Senhor possa resgatar o perdido. Que como um imã, o amor de Jesus possa atraí-lo nesta noite, para os teus braços nesta noite, braços estes que na cruz foram pregados. Mais uma vez, olhe para nós, Senhor. Olhe para este planeta em rebelião. Olhe para a Igreja da Paulista, para o Distrito de Estação Paulista. Olhe para o mundo. E também te peço a tua proteção para o povo no Oriente Médio, que estão no meio de uma guerra. Que o Senhor poupe as vidas ali. Para que aquelas pessoas também tenham o direito de conhecer o verdadeiro Cristo. E que eles entendam que Ele já veio uma vez e que agora Ele está vindo para colocar um ponto final em toda a controvérsia. Obrigado, Pai. Todas essas bênçãos eu as peço em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amigo, uma boa noite para vocês aí nas redes sociais, uma boa noite para a nossa amada igreja também. E até quarta-feira, neste mesmo lugar, a partir das 19h30. Até lá, que Deus te abençoe.